Ele diz assim na lição 343. Comece bem o dia. Pense, vou fazer hoje o melhor que puder. Nenhum trabalho supera a minha capacidade. Tenho confiança que o melhor de mim transparecerá no que fizer. Os pensamentos positivos estão me sacudindo o espírito, fazendo vibrar a vontade de viver, crescer, amar, realizar com maestria, esperar com confiança. Considero-me com muitas qualidades e quero fazer bem, ter mais paz e confio que alcançarei o que pretender. Isso me dá a sensação de calma e esperança. Creia no pensamento positivo. É vencedor quem chega a pensar positivamente. Essa é a nossa mensagem para essa noite de hoje. Agradecendo a sala Francisco Cândido Xavier, agradece a todos vocês que estão participando nesta noite. Agradecemos ao nosso irmão Adalberto, sala Francisca, pela sua participação, sua colaboração nos eventos doutrinários do estudo do Evangelho. E a todos aqui presentes e que vão chegar depois, nosso abraço fraterno daí da sala Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir mais uma vez o nosso querido irmão Adalberto com o tema Jesus Veio. Eu estou numa expectativa muito grande porque a gente sabe que quem vem trazer alguma coisa, vem fazer alguma coisa. Então, Adalberto hoje está incumbido de trazer alguma coisa para a gente. Ele veio, está aí. Então, vai trazer algo para nós sobre nosso Mestre Jesus. E fazer como o meu irmão Antônio Valentim, sem muitas delongas, sem mais delongas, vamos fazer a prece de abertura do trabalho de hoje. Rogar ao Mestre Jesus, sintam-se à vontade. Quem se sente à vontade de fechar os olhos, feche. Quem quiser ficar de olhos abertos, fique. Que a prece é a sintonia, né, de sentimento. Então a gente vai orar pedindo a Deus Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, a equipe espiritual da sala Francisco Cândido Xavier, aos nossos anjos guardiões, em especial do nosso irmão Adalberto, para que esta noite possamos aprender mais um conteúdo que será exposto pelo querido irmão Adalberto, porque o aprendizado sempre é importante na nossa caminhada evolutiva. E que Deus, o seu anjo guardião, possa envolvê-lo nesta noite para mais um trabalho expositivo sobre o tema Jesus. E que o próprio Mestre Jesus ilumine o coração e a mente de Adalberto para essa noite de hoje. E assim, Senhor, pedimos a permissão à equipe espiritual para mais uma noite de estudo. Que a tua fé, a tua misericórdia e o teu amor esteja hoje e sempre conosco. Muito obrigado. E assim, meus queridos, eu creio que não precisamos apresentar nosso irmão Adalberto. Ou ele mesmo fará a sua apresentação para quem não o conhece, né? Que é um trabalhador voluntário da doutrina espírita, assim como nós aqui estamos. Ok? Então, vou passar ao irmão Adalberto, que ele tem, a partir de agora, 50 minutos para que ele possa trazer essa mensagem para a noite de hoje. Que a paz e o amor ilumine seu coração, meu irmão. Boa noite. A palavra é toda sua agora, nesse momento. Assim seja, boa noite.
Temos que trabalhar na vida, buscar sempre esse aperfeiçoamento e sabemos que para esse aperfeiçoamento é preciso que a gente se esforce um pouco mais, porque ainda estamos naquela ideia de que eu não posso, eu não sei, eu ainda não estou pronto e, na realidade, todos nós estamos prontos. Agora vai depender do primeiro passo de cada um. Então, eu sempre tenho me esforçado o máximo para superar as minhas imperfeições e, através dos ensinamentos do mestre, eu tenho tentado a minha modificação moral, espiritual, que há mais ou menos 31 anos dei início e sei que hoje não tenho uma perfeição como era devido, mas estou me esforçando o máximo para superar muitos obstáculos, pois alguns já superei, mas ainda tem, vencendo um, chegando outro, e assim vai ficando mais fácil para a gente chegar ao topo da montanha. Então, eu sou aqui da cidade de Conceição do Almeida, Bahia, do Centro Espírita Casa de Redenção, Mensageiro da Luz. Sou aqui, ainda estou como presidente, porque os demais ainda não estão, dizem que não pode ter esse compromisso, porque é muita coisa, coisa e tal, e não tem tempo para certas situações, mas quem tem tempo ou quem pode dá esse primeiro passo. E assim estou nessa luta, procurando sempre essa melhora. E, como sempre, a Sala de Estudos Chico Xavier sempre faz o convite e estamos prontos para realizar esse trabalho. Graças à bênção do Mestre Jesus, que nos dá essa condição de compreender melhor o que é trabalhar na vinha do Senhor. Então, que não percamos tempo e assim sigamos a nossa trajetória. Tropeçando aqui, mas levantando acolá, porque sabemos que temos uma mão amiga, ou várias, porque tem, além do Mestre Jesus, tem o nosso anjo guardião, espíritos benfazejos, e os nossos irmãos, a quem às vezes não fizemos bons atos no passado, e ao encontrar, assim a gente possa dar as mãos, desfazendo tudo aquilo que fizemos de negativo no passado, procurando melhorar a cada dia. Então peguei a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No Caminho, Verdade e Vida, traz o item 8. Jesus veio. E aí, nessa ideia, a gente fica pensando muitas coisas, porque ainda temos aquelas dúvidas que Jesus veio e nunca foi, Jesus está sempre presente, Jesus vai voltar. E são muitas interpretações que cabe a cada um, de acordo com o seu grau evolutivo, entender todo esse processo. Então, sabemos que Jesus está presente em todos os momentos. Talvez nós é que, às vezes, estamos distante dele, porque as nossas tribulações terrenas, os nossos desejos, as nossas fantasias no mundo material ainda nos puxa muito para essa situação e, às vezes, só procuramos Jesus como pronto-socorro. Eu digo, todos nós encarnados, nossos irmãos aqui da Terra. Então, quando tem um tropeço, lembra dele. No momento que chamamos aqui de felicidade, nós
passamos batido e só vamos lembrar depois de um outro tropeço. Mas Ele está sempre pronto a nos auxiliar de acordo às necessidades. Não é o que desejamos, porque nem tudo que queremos, ainda neste momento, podemos alcançar. Porque o conhecimento vai acontecendo pouco a pouco. É como a nossa caminhada de criança até a idade que temos hoje. Então, nossos pais orientaram da melhor maneira possível. E muitas vezes nós ainda achávamos que a gente poderia tomar a decisão que quisesse. E quando se atrapalhava, pedia socorro ao pai. E aí ele sempre respondeu: não lhe falei que não fizesse isso? Assim somos nós perante a divindade. Existem muitas coisas que nós ainda tomamos atitudes e às vezes não pensa. E tem um ditado que diz que é preciso primeiro pensar para fazer do que fazer para depois pensar. Porque aí o caso está feito e as consequências terão que ser alcançadas. Então, na mensagem, traz aqui na mensagem, Paulo traz aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, que mais aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, no primeiro parágrafo, encontramos: muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, por essa passagem aí, podemos entender muito bem o trabalho, a força, a dedicação do mestre para chegar até nós. Com a luminosidade que ele possui, não poderia chegar até a Terra, porque é como se fosse a gente olhando para o Sol, e aí ia causar os processos todos. Então ele reduziu a sua condição de mestre até igualar a nós humanos, para que daí pudesse levar em frente o evangelho que o Pai colocou ele como o missionário aqui na Terra e continua até hoje. Temos 2024 anos aguardando a nossa melhora. E, na realidade, quase que ainda não saímos do lugar. Porque nós ainda estamos acostumados a esperar tudo. A gente faz uma prece, pede a Deus, pede a Jesus, pede aos espíritos protetores, pede ao nosso anjo guardião, que não é nada demais. Mas a gente tem que saber o que estamos pedindo, se é necessário naquele momento, porque para possuir algo que pedimos, há uma necessidade da gente passar por tantas experiências. Porque nos dias de hoje, nós, às vezes, lemos um texto, ouvimos uma palestra, e na nossa consciência, a gente diz: se antigamente eu já tivesse entrado na doutrina, hoje eu seria bem melhor. Mas tudo de acordo aos tempos. Quando Jesus lançou os 12 apóstolos para
a pregação, ele foi claro, chamou aquelas criaturas, porque ele sabia das necessidades de todos eles, as condições evolutivas de cada um, como o próprio Pedro disse que não levava desaforo para casa, e ele chamou e disse, olha, não vades aos gentios, porque ainda não é tempo deles entenderem essa situação. O tempo deles chegará. Mas em todo lugar que chegar e bater na porta e for recebido mal, sacode o pó da alparcata e vai bater em outra porta. Porque batendo de porta em porta, um vai aceitar o convite. Então somos nós hoje, quando estamos em busca desse aprendizado, em vários momentos nós ainda entramos em desespero, porque queremos acertar tudo de uma só vez, e as coisas não são dessa maneira. Então já temos hoje um conhecimento mais avançado, uma experiência na caminhada já de uma outra visão, e a cada dia que a gente ouve uma palestra, que a gente lê um tema, que a gente se esforça para buscar esse aperfeiçoamento, nós vamos encontrar as dificuldades necessárias. Porque se não encontrar essas dificuldades, nós não vamos ser aprovados. É preciso as dificuldades para a gente superar a nós mesmos. Então, essas experiências vão fazendo com que a gente aprenda mais e passe a ensinar quem ainda não está no nosso grau. Assim como aqueles que estão à frente estão nos ensinando. Assim fez Jesus. Veio à Terra, reduziu sua luminosidade e trouxe o seu amor em toda a... Andou por todos os cantos, porque ele não escolheu o local para entrar. Entrou em todas as casas, inclusive naquelas casas onde os samaritanos e às vezes escribas e fariseus, principalmente, faziam vários pensamentos maldosos, porque os fariseus só queriam ser servidos e nada de servir. E vendo Jesus fazendo o que fazia, eles logo ficaram aborrecidos. Mas Jesus não se importou com isso, continuou a sua trajetória. Tem uma passagem no livro Boa Nova, onde ele diz que veio implantar o reino de Deus aqui na terra. E um daqueles perseguidores diz, quem és tu para implantar o reino de Deus aqui? Quem tu conhece de importante? Ele disse, não precisa ser importante. Eles virão de todos os lados. Então, hoje, nós estamos observando que quando a gente chega em qualquer lugar, a gente vai encontrar pessoas agradáveis nos dando um impulso para a nossa segurança, para o nosso fortalecimento. Porque todos nós precisamos estar unidos, mãos dadas, para que essa caminhada seja feliz de acordo com a maneira que estamos buscando. Então, porque a felicidade é o que o próprio Jesus diz que não é deste mundo. E aí, a nossa interpretação, quando eu falo nossa, da humanidade, é que aqui na Terra não existe felicidade. Existe sim, mas são momentos, momentâneos. Hoje a gente se sente feliz, amanhã a gente está chorando, e aí a gente diz que não é mais feliz. Às vezes a gente diz, eu te amo, basta uma contrariedade, não quero mais meia com fulano. Então a felicidade vem nos mostrar exatamente isso, porque felicidade é uma coisa real. Seja a gente ajudando a uma criatura e ele praticar a ingratidão, não podemos perder tempo no caminho. Ele cometeu a ingratidão porque ele ainda não sabe fazer o melhor. Mas se nós fizermos de coração, então
a ingratidão não vai nos ferir. Então, é o processo de todos nós hoje entender o sentido do Evangelho de Jesus. Essa força impulsionadora que faz com que a gente busque o pão material, mas principalmente o pão espiritual. Com esse daí, não vamos sentir mais a necessidade da fome que tínhamos. A fome no sentido material, todo dia vamos ter. Mas no momento em que a gente busca o pão espiritual, aí nós enfrentamos todas as barreiras e sigamos sempre fortalecidos com os ensinamentos do Mestre. Então é um trabalho que vai favorecer a cada um de nós, seja qual for o crédulo, seja qual for a condição da pessoa, estamos em busca dos ensinamentos de Jesus, que está dentro de cada um, conforme é colocado no Livro dos Espíritos, na mensagem 621, que a lei de Deus está em nossas consciências. E aí a gente vai, como que a lei de Deus está em nossa consciência? Quantas coisas fazemos, pensamos em fazer, e a nossa consciência diz, não, isso não é bom, mas os nossos vícios, as nossas atitudes ainda negativas, o nosso atraso no conhecimento da realidade da vida, faz com que a gente tome decisões mais desagradáveis do que agradáveis. Isso faz parte da nossa trajetória. Porque cada erro que a gente comete, a gente está aprendendo. Não podemos desistir de buscar o acerto. Porque é errando que se acerta. Aquele que, como se diz, fica em cima do muro, jamais vai sair de cima do muro porque ele não se esforça. Ele teme as consequências. Então precisamos tomar a decisão e seguir a caminhada. Assim como fez Jesus. Veio nessa missão, está conosco e não desiste de todos nós. Às vezes pode até dizer, eu não acredito em Jesus, eu não sei o que Jesus fez, eu não vou seguir, eu não quero assim. Ele está sempre presente. Meu irmão, vamos em frente. Amanhã lhe encontro novamente. E aí é sempre dando os conselhos. E se houver as necessidades necessárias, ele vai estar sempre presente. É isso que faz com que a gente siga essa caminhada de fé, de amor, de paz, de dedicação aqui na Terra. Todos nós sabemos que nascemos, crescemos, morremos e novamente retornamos à nossa pátria espiritual. Mas enquanto não houver o aperfeiçoamento necessário, há necessidade de reencarnar, seja na Terra, seja em mundo mais elevado, em mundo menos elevado, para ensinar aqueles que lá não conhecem tanto quanto nós. Então é uma tarefa árdua, mas é necessária para cada um de nossos irmãos. Então são essas mudanças que vamos adquirindo no nosso dia a dia. Nós não vamos buscar esse aperfeiçoamento numa só existência, numa segunda ou numa terceira. Isso vai depender da nossa força de vontade e dessa autotransformação. Porque para transformar o mundo é necessário que essa transformação esteja dentro de nós. Comece por nós, para daí a gente começar a espalhar essa essência divina. Então, quantos, às vezes, tomam as nossas decisões porque diz, bom, fulano tem uma condição, fulano tem um conhecimento, fulano tem uma boa energia. Então, muitos seguem esses passos. É o que estamos fazendo. Estamos seguindo o Mestre Jesus, com os seus maravilhosos ensinamentos. Estamos a caminho, buscando esse aperfeiçoamento. E sabemos que não é de uma hora para outra que vamos conseguir.
é de reencarnação em reencarnação, para que a gente possa chegar a esse topo da montanha. É um trabalho de muita fé, de muita dedicação. É um trabalho que exige essa perseverança de todos nós. Porque não só a felicidade que está dentro de nós, mas também a lei de Deus, o amor emanado por Jesus, está sempre dentro de nós. Mas, às vezes, nós ainda não deixamos esse amor fluir de acordo com as necessidades. Porque ainda estamos presos, às vezes até o egoísmo, a vaidade. Tudo isso, às vezes, entrava a nossa caminhada. Então, são vários os ensinamentos de Jesus, são várias maneiras que ele mostra os verdadeiros caminhos. E no próprio Evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 27, e vem depois as coletâneas de preces, tudo tem ensinamentos que, de acordo às nossas necessidades. A gente vai em busca do perdão, a gente encontra, das ofensas a gente encontra. A realeza de Jesus, que está logo nos primeiros itens, e aí não vim destruir a lei, que é a primeira que está no Evangelho, tudo isso para o nosso crescimento. Então é preciso aproveitar. Não é decorar o Evangelho, mas sim interiorizar esses sentimentos, interiorizar esses ensinamentos, para que estejamos prontos para o auxílio. Quanto é bom a gente chegar para uma criatura, dar um abraço, dar um bom dia e levar aquela energia positiva. Apesar de que talvez a criatura não vá ter essa transformação de imediata, mas aquelas energias vão fazer com que ela tenha um outro pensamento a respeito da caminhada. Então são muitas mudanças que vai acontecendo dentro de nós, e essas mudanças para o bem precisamos levar para o próximo. Então, esses ensinamentos estamos a cada dia, em todos os momentos. Nas nossas dificuldades, no nosso processo de burilamento, é preciso que estejamos firmes para que esse entendimento seja aperfeiçoado cada vez mais. Então, muitos dos nossos irmãos têm a dificuldade de perdoar, que não é fácil. É um dos pontos mais complicados, podemos dizer assim, é entender esse sentido do perdão. Mas o último que Jesus fez, mostrando o exemplo, foi exatamente este. E ainda disse: perdoa, Pai, todos aqueles que aqui estão cometendo esse ato, porque não estão sabendo o que está fazendo. E quando ele lançou essa mensagem, é exatamente ele sabendo que todos aqueles que fizeram aquela barbárie iriam voltar, iriam reencarnar e passar por dolorosas provas. Não como castigo, mas para um aprendizado. E às vezes, nos dias de hoje, nós, com pequenas dificuldades, com pequenos problemas, que a gente pode chamar pequenos problemas, principalmente quando não afeta a saúde, porque o problema maior está com o problema da saúde. Mas a gente às vezes passa por certos apertos financeiros, por certos problemas na família, muitas coisas que a gente passa e a gente às vezes não deseja e diz: oh meu Deus, o que foi que eu fiz? E na realidade não fizemos coisas boas, e assim é dado uma nova oportunidade para esse aprendizado. E para aprender nessas condições, é preciso que a gente tenha resignação, a gente seja tolerante, não seja tão exigente como a humanidade é,
perante os outros e esquece de ser exigente com ele mesmo. Quantas vezes reclamamos de um nosso irmão, seja numa fila de banco, seja num caixa de supermercado, e muitas das vezes a gente briga até com os irmãos, principalmente do caixa de supermercado, porque não tem 10 centavos para dar de troco. E aí eu exijo que eu estou lhe pagando e eu quero esses 10 centavos. Só saio daqui quando me der esses 10 centavos. É um direito? Sim. Mas 10 centavos, a gente poderia evitar muitas confusões. E aí também podemos tirar os exemplos dos ensinamentos de Jesus. Que as contendas que a gente às vezes provoca poderiam ser evitadas. Porque se a gente provoca uns processos desses, lá na frente, a gente vai encontrar processo também igual contra nós. Então é aí que estão os grandes ensinamentos do Mestre, essa força que ele nos dá e que ele fez para chegar até aqui à Terra. Deixou a sua luminosidade e se fez servo igualando aos homens. Mais adiante, no livro Caminho, Verdade e Vida, vamos encontrar não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos, sem traços de sensacionalismo, O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da Terra. Então, aí vem mais outros significados mostrando a realidade do motivo pelo qual nós estamos aqui na Terra. É para que um possa dar as mãos ao outro. Dar as mãos quer dizer os ensinamentos, o auxílio, em todos os sentidos, para que o outro se sinta confortável, mesmo em momentos de decepções. Mas que todos nós possamos, principalmente para nós que já temos o conhecimento do Evangelho, que também está lá no Evangelho, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, aquele que já tem o conhecimento tem o dever de levar aos semelhantes essa mensagem de amor, de paz, de concórdia. Procurar sempre nos locais onde se encontre algumas adversidades, levar a realidade da caminhada, dando conselhos agradáveis. Então, tudo isso faz parte dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós somos felizes. Nós hoje temos essa felicidade dentro de nós de conhecer um pouquinho a respeito da realidade desses ensinamentos de Jesus. Que é um trabalho que nos conforta, que nos dá vigor para prosseguir na caminhada. Porque viver aqui no planeta Terra não é com essa facilidade toda que estamos buscando. Podemos ter tudo na vida, de material. Porém, se não tivermos o conhecimento espiritual, nada é vantajoso aqui na Terra. Porque o conhecimento espiritual, eu digo que é como um endereço que a gente encontra. Porque ao desencarnar, a gente já não é que vai chegar num mundo maravilhoso, mas já temos uma noção do que é viver na Terra e viver no mundo espiritual. É como a gente ir visitar um amigo num estado diferente, sem endereço nenhum. Lá
a gente vai se bater muito para encontrar. E talvez alguém ensine até errado e a gente entre em locais desagradáveis, porque não temos o endereço correto. Mas fica mais fácil quando a gente já tem todo o endereço certinho, a gente vai direto à casa da pessoa que estamos à procura. Assim somos nós, quando já alicerçamos esses conhecimentos amorosos do Mestre Jesus, para, ao desencarnar, não ter tanta situação desagradáveis. Porque não é fácil. A gente, eu não tenho medo da morte. Não é o problema de ter medo, mas é ter essa base, esse alicerce dentro do ser espiritual, para que a gente sinta-se mais à vontade, ou tenha essa felicidade que estamos em busca. Porque todos nós, encarnados aqui na Terra, estamos trabalhando para esse aperfeiçoamento. Tem um capítulo, se não me engano, eu sei que é o item 8 de um capítulo, logo no início, é sobre a melancolia. E aí, nesse tema, ele nos diz que, às vezes, quando o espírito se sente agoniado, querendo sair do corpo físico, então, e não encontra essa maneira, ele se sente desesperado, ele perde a vontade de viver, ele fica sem coragem, e aí se trabalha, porque é o espírito desejando deixar o corpo, mas é preciso que complete o seu tempo naquele corpo. Então, isso acontece em muitos de nós, e é preciso que a gente esteja buscando essa luz que sempre Jesus diz, que vós sois luz, deixe sua luz brilhar. Então, no momento em que a gente sente que estamos fraquejando, que estamos entrando em certas crises que faz parte da nossa trajetória, que sejamos firmes, que procuremos, através da oração, alicerçar esses sentimentos e superar essas barreiras que é natural em cada um de nós. E para cada um, de acordo com o seu grau evolutivo, seu grau de entendimento. Então, são essas mudanças que vão acontecendo dentro de nós. E aí a gente vai se trabalhando, vai se melhorando, vai conquistando o que estamos em busca. Não só no plano material, mas principalmente no sentido espiritual. Porque o conhecimento que já adquirimos no dia de hoje não é mais aquele dos tempos de 30 anos atrás. Já nos aperfeiçoamos e às vezes nem sequer sentimos esse aperfeiçoamento. Mas já mudamos muito e temos muito ainda a mudar. É isso que Jesus nos traz, esse direcionamento, são esses sentimentos que é colocado dentro de nós, para que a gente possa dar esse passo firme em busca de algo melhor. Mais adiante, vem nos mostrando sobre o homem, algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, isso é muito chamativo para todos nós. Ele veio até nós
continua conosco, nos ensinando e nos mostrando o caminho. Mas esse é o exemplo dado por ele para que a gente também possa fazer esse auxílio aos nossos semelhantes. Quantas pessoas a gente às vezes passa e está ali precisando apenas de um sorriso, precisando de um bom dia, precisando de um abraço, mas às vezes a gente diz, eu estou com pressa, agora não posso parar para fazer isso ou aquilo. É como aquela passagem do, se não me engano, está no Festim de Núpcias, o caso do levita, do samaritano e de outros que estavam com seus compromissos e viu o irmão caído e não prestou socorro porque tinha seus compromissos. E aquele que era maltratado, que era o samaritano, que todos achavam que era pessoa de ruim, foi quem parou e prestou todos os socorros, e ainda deixou num local, e ali deixando alguns derrés, como podemos dizer, disse, olha, se gastares mais, no meu retorno eu devolverei. Então, para ver o sentimento de cada um. Porque às vezes eu não posso ajudar porque não tenho isso. Eu não posso fazer isso porque não tenho isso assim para fazer. E a gente tem tudo dentro de nós, porque é a energia que sai de dentro de nós é que fortalece aquela pessoa que a gente queira auxiliar. Porque se Jesus diz que vós sois luz, deixe sua luz brilhar. Vós sois o sal da terra. Então, sabemos, não vamos fazer muito, mas o pouco que fizermos já ajuda bastante. Então, são esses os ensinamentos. São essas as condições que ele nos dá para que possamos ser esse fiel trabalhador. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, tirar algumas dúvidas, se algo não ficou bem claro, pode fazer seus comentários também. Então, eu vou fazer uma observação. Quando a gente vê nesse texto de Emmanuel, né, que Emmanuel fala que Jesus veio, um texto belíssimo, aí a gente vai também para Mateus, né? E Mateus disse que Jesus não veio. Aí, para quem não prestar atenção ao texto, a proposta de Mateus, a gente vê, poxa, e agora? Emmanuel disse que ele veio. Mateus disse que ele não veio. Aí, para quem é que ele não veio? A gente prestando atenção ao texto diz que Jesus não veio para os sãos. Porque quem é são não precisa de médico. Verdade? Aí você vê como é cada texto que a gente tem que se aprofundar realmente dentro de uma proposta, isso é da Bíblia. Lendo aqui a Bíblia. E aí a gente também presta atenção que quando ele veio, porque eu estava hoje conversando aqui com as pessoas que são evangélicas, né? A respeito disso, Jesus veio, mas veio para quê? Porque todo mundo que vem para alguma coisa, não é verdade? Ninguém vem para algum lugar ou vem para algo ou de algum lugar. A gente não vem à toa. Então Jesus veio de uma esfera muito distante para chegar aqui, ser tratado como foi tratado, né? E acima de tudo, como ele diz, ele veio para os humildes. Aí a gente pergunta, meu irmão, quem é, na sua opinião, quem é esses humildes que ele veio? Ele veio para alguma coisa. Então ele veio para os humildes e não veio para os sãos, porque são não precisa. Ele não veio para o orgulhoso. Porque o orgulhoso não precisa de Jesus.
É como o próprio Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que os homens de saber e de espírito, eles não iam entender, né, do mundo. Kardec lá no Evangelho, capítulo 7, título 2, item 2, diz assim, os homens de saber e de espírito não entendem, no entender do mundo, eles formam geralmente tão alto conceito de si próprio e de sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer atenção. Então a gente sabe que Jesus não veio para esse tipo de gente, né? Como o próprio Kardec está aqui nos colocando. Então ele veio para os humildes. Aí eu pergunto ao querido irmão Adalberto, na sua concepção, do seu ponto de vista, quem são esses humildes? São aqueles que aceitam esses ensinamentos. Não tem essa verdade. Então, tem pureza de coração. Ter pureza de coração quer dizer exatamente essa condição da humildade, do entendimento com o próximo. Então, tudo isso é humildade, porque ainda estamos trocando a humildade com aquele fator de se cuidar. Então, tem que andar de qualquer jeito, tem que ser de qualquer jeito. Não, humildade não quer dizer isso, mas ser uma pessoa benevolente, em saber ouvir as outras pessoas, não se achar no pedestal das situações, mesmo tendo as condições financeiras, o que for aqui da Terra. Mas a humildade mostra que ele sabe que tudo que aqui temos está emprestado. E assim podemos fazer bom uso do que foi dado, porém, que a humildade não ultrapasse chega até o egoísmo. Então, são essas mudanças, é através dos ensinamentos que a gente vai adquirindo essas experiências. E isso faz com que a gente tenha um pouco dessa felicidade. Muito bem. Então, no próprio texto de Emmanuel, a gente percebe que quando ele diz que ele aniquilou-se, ele não se acabou, porque aniquilar não é se destroçar. Aí a gente sabe que esse aniquilar nesse verbo aqui, ele se anulou. Então, ele anulou-se e foi um servo de Deus, né? Sem essa humildade, sem ter a aparência dessa vaidade, porque ele poderia ser, eu sou o cara, né? Mas eu lavo os pés dos meus discípulos. Então, esse aniquilar-se é nesse sentido, de que ele se anulou como mestre para ser um servo e que Pedro, vaidoso, orgulhoso, não admitia. E se você não deixou eu lavar teus pés, você não faz parte do meu time. Mais ou menos isso. Então, quer dizer, ele não tinha aquela aparência de pessoa vaidosa, né? Era uma pessoa modesta, uma pessoa simples. Então, essa humildade é que nós precisamos aprender para, no nosso dia a dia, aprender a também aniquilar a nós próprios. Muito bem esse texto e muito bem a sua reflexão, meu irmão. Gente, tá aí. Cláudia, pode ficar à vontade, minha irmã. Boa noite a todos. O Adalberto concluiu ou vai falar depois? Pode fazer seus comentários também. Tá. A Genô falou aí da questão do aniquilar, né? E já no final do texto, eu estava dando a lida aqui, como a gente não pôde subir, né? No caso, ir até Jesus, ele veio, né? Então, ele veio, se aniquilou, né? Para mostrar pelo exemplo, né? O caminho a ser seguido. E aí a orientação do texto né? Se o teu próximo não pode alçar o plano espiritual, né? Se
o próximo não pode vir até mim, eu posso vir até ele sem, né, sem aparato, sem ofensa, sem inferioridade, sem demonstrar superioridade, né? A gente chegar ao próximo do mesmo jeito que Jesus chegou a nós, né? Com amor. Muito interessante essa vamos dizer assim, essa comparação. E essa reflexão, né? Nos orientando a gente também estender a mão ao próximo, entendendo, né, que cada um está na sua caminhada, cada um está na sua jornada, cada um tem sua malinha de bagagem. Eu gostaria de até ter um texto que fala assim, que eu gosto muito, que Jesus ele é tão grandioso e às vezes a gente não entende a sua grandeza. A gente coloca ele no madeiro, distante de nós, às vezes estamos envergonhados, com medo, aflito, e olhamos para a cruz e vemos ali ele inalcançável, né, distante de nós. Porém, ele está em nós, conosco o tempo todo. A gente só precisa o quê? Pensar, chamar, sentir, orar, vibrar, buscar e compreender que a sua grandeza é a da pureza, e que ele é o nosso modelo e guia. A gente precisa desmistificar, talvez a palavra não seja essa, desmistificar, mas porque a gente fica assim, eu falo porque aconteceu comigo. Para mim, Jesus estava ali na cruz, e como Deus, né, que a gente não está ali, a gente tem medo, a gente fica com receio, não, a gente tem que ter intimidade, né? Ele está dentro de nós, Jesus está dentro de nós, Deus está dentro de nós. E a gente precisa ter consciência disso, como eu digo assim, agora, tomar posse disso, dessa intimidade, né? Ele não está ali naquele madeiro, não, ele é totalmente alcançável, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza. Ele está ali alcançável para todo mundo. É fácil, não é? Tem dia que a gente não consegue nem fazer uma oração, vamos dizer assim. Mas a gente tem que vencer. A gente está aqui para isso, né? Para vencer as nossas vicissitudes, né? As nossas imperfeições. É assim que a gente vai fazendo um movimento de buscar, de seguir esse modelo. Que não seja em vão. Ele veio ao que? 2024 anos. Que não seja em vão. E a gente chega essa época de dezembro, que bom que pelo menos a gente tem um mês que lembra mais, vamos dizer assim. Mas o convite dele, né? O convite estar dado. Não é questão de ter uma mesa farta de comida, de presente, nada disso. A reunião em família é bom, mas ele veio, a gente precisa entender. Ele veio, qual o sentido para mim? O que é que significa isso? A gente buscar esse significado e nos fortalecer para seguir na caminhada, né? Seguir esse modelo que veio, que Deus, na sua misericórdia infinita, nos deu, né? Esse irmão para vir aqui na Terra e para nos ajudar a seguir em frente na nossa caminhada, né? Então, o mês de dezembro é um mês mais reflexivo, vamos dizer assim. A gente às vezes não consegue fazer todo o tempo nos 12 meses do ano, mas esse mês de dezembro é um mês muito reflexivo e que a gente possa cada vez mais, não só nós, como os nossos familiares, amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, que também nós sejamos exemplos, né? Que a gente possa ser um instrumento do Evangelho, desse Evangelho que ele tanto pregou com amor, que as pessoas nos vejam também, né? Que a gente se esforce, né? Que a refletir essa luz, esse amor de Jesus de alguma forma, né? Com compreensão, com compaixão, seguindo o modelo, né? De tudo que ele exemplificou para a gente. É isso. Boa noite, gente. Eu já vou deixar um comentário aqui. Adalberto está falando de Jesus, né? E da simplicidade. Gente, são duas coisas. A simplicidade. Jesus é tão simples que a gente às vezes não consegue entender. Mas eu não estou falando daquela simplicidade de não ter as coisas. Eu estou falando daquela simplicidade de almas.
Porque Jesus, ele não é contra as pessoas terem as coisas, né? Ele é contra as pessoas não ter a simplicidade. E eu acho assim, pelo que eu estou aprendendo, eu acho que é tão simples a felicidade e assim entender as palavras de Jesus, que muitas vezes nós, no nosso egoísmo, eu sei tudo, eu sou isso, ou com quem você está falando, a gente não consegue entender, porque é simples, gente. A vida é simples e a felicidade também. A felicidade, muitas vezes, ela está aqui no nosso olhar. Porque muitas vezes a gente, de olhar para uma pessoa, a gente pode se sentir feliz. Eu tiro uma base que uns tempos atrás aí eu peguei dengue e eu não conseguia sentir cheiro, né? E sabor, essas coisas. Mas o primeiro dia que eu senti o cheiro, né? Primeiro eu senti o cheiro, depois que eu senti o sabor, eu fiquei tão feliz. E são coisas que a gente não percebe, né? O respirar, o nosso acordar, o nosso dar bom dia para alguém, a nossa felicidade de olhar aquela pessoa que a gente gosta, e muitas vezes a gente olha e nem olha com simplicidade aquela pessoa que a gente não vai muito com a cara. Então você vê que a gente tem que fazer uma reflexão em nós mesmos e falar, por que eu não sou feliz? Né? O que Jesus ensinou? Gente, ele não está pedindo para a gente ser igual a ele está pedindo para a gente melhorar a gente mesmo, para a gente passar um pouquinho dele para o nosso irmão do lado. E é isso, gente. Pode falar, Sara. Boa noite a todos e todas. O que mais, assim, me chama a atenção nos ensinamentos de Jesus é que ele buscou ensinar sem julgar, né, pelo exemplo. Então, isso, assim, me dá uma leveza enorme no meu dia a dia, né, de estar buscando, assim, o não julgar. E as coisas, né, que a gente vai observando, a Adalberto falou assim tão bem, os exemplos tão simples, né, do dia a dia, e que a gente realmente tem a questão do amor, da felicidade, de ter momentos, né, como ele fala, que a felicidade não é desse mundo. E a gente muitas vezes, assim, às vezes se cobra tanto, e se exige tanto, mas se a gente for olhar os ensinamentos dele, ele dá uma tranquilidade para quem está buscando e para pessoas também que está lendo, está refletindo sobre a sua prática, né? O mais importante é isso. Cada um se envolver, né? E buscar, assim, na profundidade, muito o que ele nos deixou. Como Cláudia falou assim tão bem, né? Nós somos centelhas divinas, nós temos essa herança, né? Do nosso semelhante. E muitas vezes a gente às vezes acha que tá distante, né? Que tá no alto. E ele está dentro da gente. Basta a gente fazer uma reflexão, uma meditação, que ele está ali, né? Com todos os seus ensinamentos. Então, assim, é isso que... Parece que Sara, a internet caiu. Excelente a participação de vocês, os comentários de vocês. E dentro dessa noite, me lembrei aqui uma reflexão de Paulo. Que Paulo diz que a gente deve andar de acordo, né, com o que nós já alcançamos. Porque se a gente for procurar imitar esse ou aquele, o próprio Jesus, né, nos seus feitos, lógico que a gente não tem ainda essa capacidade.
mas também não somos vazios de tudo, já adquirimos algum conhecimento. Então, esse conhecimento, ele é muito importante a partir do momento que a gente torna-o em sabedoria. Então, a gente conhece, né, estuda para ter conhecimento, e eu digo sempre assim, quando nós estamos estudando, nós estamos reaprendendo, estamos aprendendo e também desaprendendo, porque ontem, o que me informaram ontem, às vezes não é a verdade de ontem, hoje já é diferente. Então, aquilo que não me prestou ontem, eu deixo de lado e vou começar a aprender hoje. Então, como diz o próprio Paulo, né, a gente o que alcançou em termos de conhecimento, vamos tornar ele sabedoria, porque a sabedoria é diferente do conhecimento que a gente vai pôr em ação. Então, o que Jesus quis com seus apóstolos, com seus discípulos, foi que ele tornasse todo aquele conhecimento da verdade em sabedoria. E a sabedoria, todos nós podemos exercitar de acordo com o que nós já alcançamos. Um mais, outro menos, outro ainda está para iniciar, mas pelo menos a gente tem essa capacidade de executar o bem. Se a gente não faz o bem um ao outro, mas a gente faz o bem a um animal, a gente faz o bem a uma planta, a gente está fazendo bem a alguém ou a algo. Isso que é importante. Então, essa reflexão dessa noite de hoje foi muito importante e que a gente, o irmão abriu um espaço muito interessante para que a gente possa desenvolver essa nossa capacidade também de servir, né, com os nossos posicionamentos. Porque a gente sabe que o nosso ponto de vista, né, a gente só principalmente os meus pontos de vista, como Sara colocou bem, não julgue, mas me compreenda, porque eu alcancei nesse momento esse nível. Não estou dizendo que eu estou certo, posso estar errado, devo estar errado, mas pelo menos é a compreensão que a gente precisa ter uns com os outros, já é uma forma de amar. Então, compreendam o que é que eu estou dizendo, certo? Para vocês fazerem uma análise cognitiva para saber se aquilo tem lógica ou não tem lógica. Então, todos os conceitos, todas as informações que o nosso irmão trouxe para a gente, vamos compreender e tentar aplicar de acordo com o que a gente possa alcançar. Pode falar, Cláudia. Professor Adalberto, na lição, fala assim, para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e se aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse sentido, quando ele não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados, porque ele mesmo veio, eu queria que o senhor me explicasse assim, melhor isso aí. Esse espírito, ele poderia ter mandado outra pessoa, vamos dizer, assim. O senhor comentou, mas também minha internet no momento também estava oscilando, não entendi bem essa parte. Só para o senhor me explicar melhor. É porque quando a gente vai fazer uma coisa, a gente fica preocupado em encontrar lá pessoas de qualidade. Então, pessoas de altos conhecimentos. Ele já fez o contrário. Ele sabia que ia encontrar pessoas necessitadas de tudo isso. Ia encontrar pessoas nervosas, desagradáveis, sem conhecimento nenhum, como se diz, foram criados simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum. Então, quando ele convidou os 12 apóstolos, ele sabia das dificuldades de todos eles. Que diz que o Pedro era o tal que não levava desaforo para casa. Reclamava de tudo, aborrecia com tudo, não estava satisfeito com nada, mas Jesus sabia que naquele coração ia ser trabalhado, ia ser uma pessoa de qualidade. Então ele não se preocupou em estar em locais agradáveis e tal, não. Ele só veio, aniquilou, ou seja, reduziu a sua luminosidade, a sua estrela, como a gente pode entender,
para chegar até esse local. E ali fazer com que aquelas criaturas fossem desenvolvendo essa luz do conhecimento, fazendo essa autotransformação, assim como nós hoje, na ignorância que vivíamos, vamos dizer, há 30 anos atrás, 40, hoje o nosso conhecimento já está aperfeiçoado. Então foi esse benefício que ele deixou para nós. Aí a gente exemplificar como ele deixou para todos nós, aonde a gente passar, deixe sua luz brilhar, a sua energia agradável. Aí não discuta problemas nenhum com ninguém, não faça os julgamentos. É claro que nós ainda fazemos tudo isso, mas já estamos reduzindo também. Mas ele está mostrando que é preciso, para chegar ao reino de Deus, é preciso ter ele no caminho. Só por ele a gente chega ao reino de Deus. Por quê? A palavra que ele trouxe, os ensinamentos que ele trouxe, é exatamente para que a gente vá se aperfeiçoando e possa alcançar esse verdadeiro reino de Deus. Porque ele poderia chegar aqui e escolher, preciso de fulano de tal, que já tem um bom conhecimento, aquele. Não, mas ele viu pelas necessidades que cada um ia se transformando. E essa transformação foi alcançada. O objetivo que ele veio, ele alcançou. E deixou, continua até hoje. O ensinamento que ele deixou há 2024 anos, hoje está também a mesma coisa, e a gente não conseguiu sair quase do zero. Ainda estamos apegados a muitas coisas aqui na Terra. Então a gente, eu ajudo fulano. Na hora que possui algo, não, ele vai passar a perna em mim. Logo a gente pensa 1000 coisas. É o caso, sempre a gente comenta, se eu acertar na loteria, eu vou ajudar muita gente. No momento que acertar, a gente vai jogar de novo para querer mais. E esquece de auxiliar. Não é fácil, não. Agora, seu Adalberto, aí o senhor falando isso aí de Jesus, porque a lição que a gente não aprendeu ainda, que a gente aprendeu pouco, né, nessa escala aí, a gente está bem perto, um pouquinho perto do zero, né, essa lição. E, às vezes, assim, eu fico pensando, a gente deixa Jesus ali lá no madeiro, lá crucificado, porque se a gente trouxer para a gente, né, tem uma responsabilidade. Naquela época, se Jesus não por que as pessoas queriam, né, a morte, né, de Jesus? Porque Jesus veio trazer a verdade. E a gente não consegue conviver com a verdade ainda. A gente não consegue seguir o modelo. A gente ainda não renuncia às vicissitudes, às nossas imperfeições. E eu trazer Jesus lá do madeiro para aqui para perto, eu disse, não, eu vou ter que seguir, tem que andar na linha. Né? Então, se eu não consigo andar na linha, então deixa ele ir na cruz, ali crucificada, porque eu ponho, coloco, tiro, vou de acordo com minha conveniência, porque as religiões, né, a gente, no caso é a gente mesmo, que a gente faz isso, a gente tenta adaptar as nossas necessidades, as nossas conveniências, achando que está tudo certo, que a gente pode e tudo, né? Então, às vezes é um pouco conveniente a gente deixar ele lá na cruz. Falando a gente, é porque eu tô falando de mim, tá? Então, assim, às vezes é conveniente a gente fazer isso e trazer ele para perto de mim, trazer uma responsabilidade que né? Como a gente está engateando ainda, como o senhor Adalberto falou, como eu estou engateando ainda, às vezes é complicado, é difícil, como o senhor Adalberto falou, não é fácil de jeito nenhum. A Fidelis, fique à vontade. Obrigado, Cláudio. Adalberto. Pode falar, meu irmão. Boa noite a todos. Adalberto, essa reflexão sobre Jesus é muito boa, você explanou muito bem. Agora eu quero saber, assim, de você, sua opinião. Qual foi o propósito de Jesus vir na Terra, na sua opinião?
Essa pergunta foi feita a Jesus: o que queres aqui na terra? E ele respondeu: implantar o reino de Deus. Aí ele perguntou novamente: e quem tu conhece de importante aqui para implantar esse reino? Ele disse: eles virão de todos os lugares. E aí a gente hoje vê realmente quantos de nós estamos aí. Ele lançou a semente e nós estamos aí em busca dessa realidade. Então o reino de Deus está sendo implantado, mesmo com todos os processos desagradáveis que é necessário esses acontecimentos. Mas nós ainda somos tão pequeninos que não entendemos essas situações de guerra, essas situações de desencarnes em massa, essas tribulações que o ser humano está passando, essa busca agoniada de ter, de possuir, de ser. Hoje eu tenho isso já não me faz mais à vontade, eu preciso de um outro. Eu preciso de 2, 3, 4, 5 casas para sobreviver, e coisa e tal, tudo isso passageiro. Porque o que ele veio ensinar é para a gente olhar para dentro de nós e levar o que tem dentro dos nossos semelhantes. Isso é que é muito complexo para ser entendido. É isso mesmo. Também acredito nisso, o ensinamento de Jesus foi o quê? Pregar o perdão, né? Pregar a bondade, que o homem fosse um homem de bem, seja justo e bondoso, né? E aí vai, né? Mas muitos de nós não aprendemos, né? A ver do ensinamento dele. E é por isso que o mundo está tão assim violento, né? Que a gente vê muitas guerras dos países e tudo, que muitas vezes o pessoal não levou em conta o ensinamento dele, né? O perdão, sentir no lugar do outro, né? E tudo mais. Então ficou assim muito complicado para determinado povo, né? Entender a vinda dele aqui. O Pai mandou ele aqui ensinar a todos nós, né? Como deveria viver, né? Como deveria amar uns aos outros, né? Como diz muitas coisas que a gente lê, né? Quanto a gente não perdoar o nosso irmão e não compreender, o mundo nunca vai entrar em união, né? Sempre vai ter guerra, né? E a guerra também já começa por nós mesmos, a gente está sempre questionando alguma coisa, né? Para aprender melhor, mas é isso mesmo. Parabéns, Adalberto, sua reflexão foi boa. Porque quando a gente fala de ter 2, 3, 5 casas, 10 carros e coisa e tal, Jesus não está indo de encontro, não está condenando nada disso, porque cada um de acordo com a sua possibilidade. O processo desse problema aí é o egoísmo, é ser orgulhoso e, como muitos, pede uma coisa e eles vão trabalhar como eu trabalhei. E a gente sabe que foi tudo dado por Deus, está emprestado, e quando a gente partir, vamos deixar tudo. Só vamos levar o que construímos no bem, ou então, se não acertamos fazer nada de bom, vamos arcar com as consequências. É isso mesmo, o que vamos levar aqui tudo é emprestado, é o conhecimento, é o que a gente fez na vida, né? Mas todos nós temos que saber o seguinte, sabermos, né? Que tudo é transitório, nossa casa emprestado, nosso carro, né? Tudo é uma coisa que você sabe que com o tempo acaba, o próprio corpo acaba, né? Que com o decorrer do tempo a gente vai envelhecendo e vai chegar uma hora, por mais que você viva, você vai ter um transtorno dos órgãos, né? Falência múltipla dos órgãos, né? Por mais que você viva. Então, as pessoas têm que estar conscientes disso aí, né? E o que puder fazer de bom, fazer. Sem olhar quem, né? É isso que eu acredito também. É o ensinamento do Cristo, né? Muita gente não compreendeu e muitos dele que o Cristo até fez milagre, foi os próprios eles que foi condenar ele lá, né? Pedir sorte a Barrabás e prende Jesus Cristo, né? Para ver como ser humano. Então, até hoje o ser humano não entrou
uma órbita para ser melhor, né? Alguns de nós que a gente já tem um conhecimento procura sempre fazer as melhores coisas, mas outros não, né? Acredita só na matéria, né? Acha que não vai envelhecer, não vai adoecer, não vai morrer, né? Muitos pensam que a vida é eterna, mas estão enganados, né? E é tipo um sopro a morte, né? Hoje a gente está vivo, amanhã a gente não sabe. Então Jesus Cristo também veio botar isso muito consciente nas mentes de muitos, né? E muitos acham que ele não veio fazer nada. Aí ele foi a própria, assim, eu não vou dizer a libertação total, mas 80% da libertação nossa foi o sacrifício dele, né? A sua morte vindo da cruz. Diminuiu os pecados que aí poderia ser maior, né? Que você poderia ter um mundo só de guerra, né? Um querendo tomar a terra do outro, que o outro tinha, mas eu acho que ele veio também fazer um sacrifício para o ser humano. Pode falar, Valentim. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. O que eu tenho a dizer é tão somente agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade feliz que temos de estarmos juntos nesse aprendizado divino e tudo que o nosso irmão Adalberto pôde nos apresentar nesta noite não é apenas para ser tido como ensinamentos, mas ele nos ofereceu, através desses ensinamentos, nos oferece a verdadeira sabedoria divina, né? Porque acredito eu que tudo que é sábio é simples. Muito se falou sobre esta simplicidade. E com muita convicção, eu agradeço a Deus e ressalto, sim, que o Cristo, ele é esse modelo e guia, o exemplo maior. Mas falo com convicção que nesta noite, tratando deste tema maravilhoso, da maneira como foi tratado, esta simplicidade também tem nome, e um nome muito específico, e um nome de muito valor aos olhos de Deus, como acredito ser para cada um de nós. Esta simplicidade, nesta noite, chama-se Adalberto. A sua simplicidade, a sua riqueza de espírito, que o eleva cada vez mais próximo do Pai, é exemplo, assim como daquele que é o irmão maior. Você simplesmente está compartilhando com cada um de nós esta compreensão, este conhecimento de si mesmo como filho de Deus. E assim, dentro desta filiação divina, você expressa no seu ser, hoje, este personagem Adalberto, mas de espírito muito mais além, para todos nós, essa simplicidade, meu irmão, esta pureza aí de coração, mediante a todo esse esforço que temos a consciência que você tem buscado, assim como cada um de nós, cada um dentro da sua própria condição. Então, um abraço fraterno. Certamente vou sair daqui mais uma terça-feira dessa, né, como a de hoje, refletindo diante de tanta sabedoria que Deus pôde, através desses espíritos de luz, através do nosso irmão Adalberto, trazer para nós e assim nos ajudar cada vez mais nesse nosso processo de busca por essa felicidade que, como deixou claro, não é desse mundo, mas que podemos vivê-la aqui dentro daquele aspecto relativo, como estamos vivendo aqui e agora, porque não é para todo mundo ter a oportunidade, como nós estamos tendo, de estarmos envoltos com todos esses irmãos amigos, e em especial nessa noite, você, como exemplo também de tudo que colocou aí para nós, porque vive esse esforço contínuo. Um abraço, não só para você, como para todos, que Deus continue distribuindo luz e que saibamos usufruir dessa luz a exemplo do Cristo. Muita paz. E assim seja.
Muito bem, Valentim. Falou muito bem. Amém. Não faça isso, não. Mesmo porque o mérito não é meu, o mérito é todo de Adalberto. E do pai. Isso mesmo, o mérito é dele, mas você falou muito bem sobre isso. Gente, acho que já estamos chegando dentro do nosso horário. Mais uma vez agradecer, fazendo as palavras de Valentim, né? Coroa o trabalho que Adalberto nos apresentou hoje, com muita maestria, realmente, com muita simplicidade, com muita modéstia, que é isso que é importante. A gente conversar e a conversa ser entendida. Porque quando a gente vai ouvir excelências falando e a gente não entende e sai a aplaudir o que não entendeu, é difícil. Então, a simplicidade junto com simplicidade dá para entender a comunicação. Adalberto está de parabéns, realmente, muito feliz, muito bem inspirado nesta noite por seus espíritos amigos. E eu só queria acrescentar uma coisinha dentro daquela conversa de Cláudia, que quando Jesus, para ser servo, se igualou ao homem, é que a gente tem que lembrar de Jesus, o Espírito excelso, que se percorreu nesse universo esperando 1000 anos para se readaptar aqui ao planeta, baixando a sua vibração, como a Adalberto deu uma pincelada do início, baixando a sua vibração para que ele tivesse compactado ao corpo físico, como nós. Então, ele de um espírito de pureza, de primeira linha, só encarnava com um propósito. É como o Fidelis perguntou, qual foi o propósito dele? E, acima de tudo, ele teve vários significados na vida de Jesus. Mas ele preferiu morrer de uma morte dentro da condenação, no suplício, porque a cruz era para malfeitores, e a elite da época colocou Jesus nesse patamar de malfeitor, pela ignorância. Por isso que ele diz, Pai, perdoai, porque ele não sabe o que estão fazendo. Ele não sabe o quilate de luz que está na nossa mão, aquele diamante puro, e a gente desperdiçou. Então, Jesus pediu perdão, pediu ao Pai que perdoasse a nós, espíritos ainda ignorantes, trevosos, porque a luz veio e a gente não percebeu essa luminosidade, como até hoje, como dizia Hermínio de Miranda, o cristianismo ainda é uma mensagem esquecida. A gente ainda não compreende o cristianismo. Então, quando Jesus veio à Terra, ele veio com essa missão. E, acima de tudo, ele veio provar à humanidade que o judaísmo tinha como ressurreição, que é a mesma reencarnação, e ele ressurgiu dentre os mortos. Então ele estava provando a imortalidade da... Ele veio para nos ensinar, nos exemplificar e mostrar que nós somos imortais. Aconteça o que acontecer com o corpo físico, nada acontece com a essência. Então, isso é um dos propósitos de Jesus aqui na Terra. Entre muitos outros, esse foi um dos propósitos. Então, falar de Jesus é falar de uma grandeza que a gente é tão pequeno que não consegue alcançar essa grandeza, mas a gente dá aqueles, né, dentro daquele nível de conhecimento que a gente já tem, e dentro desse nível a gente vai fazendo o que a gente pode. Então, o que Adalberto fez, apresentou dentro das suas possibilidades o exercício e o ensinamento de uma alma pura para um espírito perfeito como nós. Então, eu acho que tudo que Antônio falou a respeito do trabalho de hoje merece esses jus, esses aplausos, porque o irmão trouxe de uma forma fidedigna, de acordo com o seu conhecimento, com a sua simplicidade,
né, com a sua amorosidade conosco, afetuoso, e trouxe um trabalho brilhante realmente. Então, Adalberto, eu acho que essa noite foi coroada, como disse o nosso irmão Antônio, de luz, não de Jesus, mas dos seus ensinamentos para essa noite de hoje foi realmente muito profundo, muito relevante. Meus parabéns por essa noite de hoje. Então, se alguém não tiver mais nenhum acréscimo, nenhuma pergunta, eu vou estender a palavra para o meu irmão para ele fazer as considerações finais dele e depois, com essa sua gentileza, a prece de encerramento. Eu tenho que agradecer a todos, mais uma vez, a presença de todos. A sala Francisco Cândido Xavier agradece a todos nós aqui presentes. Isso é muito bom a gente ouvir, porque incentiva a gente buscar esse trabalho ensinado por Jesus. Então, ainda falta muito a aprender, mas é preciso esse esforço, essa luta, dedicar o melhor possível, porque sabemos que não podemos fazer tudo o que desejamos, porque ainda não é tempo. Mas vamos somando pouco a pouco e melhorando as nossas condições, seja no sentido material, principalmente no sentido espiritual, para todos nós. Então, é só agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos Espíritos benfeitores, ao anjo guardião de todos nós, de cada um de nós, e perseverar nesse trabalho, porque os empecilhos que encontrarmos no caminho faz parte da trajetória. E hoje sabemos que não estamos sós. Aonde cairmos, vamos encontrar uma mão amiga para levantar. Então, é aperfeiçoar as passadas e seguir em frente. E assim, com a prece, vamos agradecer a Deus, aos benfeitores, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade e que possamos enfrentar na nossa caminhada os obstáculos do caminho que faz parte da nossa trajetória. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, só mais uma vez agradecendo, que a paz reine dentro de cada um de nós, alimente aos nossos irmãos famintos de conhecimento, alimente aos nossos irmãos deserdados desta luz, porque um dia chegarão também a esse patamar, com a bênção de Jesus. E que a paz ilumine, proteja cada um de nós, encarnados ou desencarnados. Que assim seja.